Olá pessoal, Câmara Aberta de hoje fala sobre um assunto sério, o tabagismo. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população adulta do nosso planeta seja fumante. Isso significa dizer que 2 bilhões de pessoas mantêm esse hábito, que é responsável pela morte de 5 milhões por ano. Será que é uma maneira mais fácil de se livrar do vício e não fazer parte dessa triste estimativa? A gente vai conversar sobre isso com o pneumologista Sebastião Costa, que é coordenador do Comitê de Tabagismo da Associação Médica da Paraíba. O Câmara Aberta começa agora. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor Sebastião também, muito obrigado pela presença aqui hoje, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Doutor, a Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo a principal causa de morte evitável do mundo. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que existe no mundo hoje 1 bilhão e 200 mil fumantes. Isso leva a esses 5 milhões de mortes que você acabou de falar, né? Mas também é importante dizer que a terceira causa evitável de morte no mundo, que a Organização Mundial de Saúde considera, é o tabagismo passivo, que é um assunto muito em debate hoje, muito discutido, não só pelas entidades sanitárias, mas pela própria população, né? Hoje a gente sabe que há uma consciência muito grande na sociedade, no sentido de que fumar involuntariamente, essas pessoas estão expostas a 56 doenças, tanto quanto o fumante ativo. Quer dizer, não tem culpa nenhuma, o vício não é delas, mas está convivendo ali do lado de alguém, pode se prejudicar também. Exatamente. Isso a gente já procura ao longo desses últimos anos, não só direcionar os nossos programas para o fumante ativo, para estimular esse fumante a tomar consciência de que deve parar de fumar, mas principalmente fazer com que a população, a sociedade, entenda os riscos que estão expostos quando inalam involuntariamente a fumaça de cigarro. Isso se constitui um mecanismo muito forte para que o próprio fumante passe a tomar consciência de que precisa e necessita parar de fumar. A gente vai detalhar tudo isso no programa de hoje, doutor. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre talvez o início esse boom de pessoas que começaram a fumar mundo afora. Muita gente atribui um glamour que o cinema passava nos anos 60, talvez, a essa popularização do cigarro. Tem a ver? Tem sua fatia de responsabilidade. Mas para a gente conversar sobre isso, precisa começar lá do século XIX, que quando foi inventada a máquina de produzir cigarros. Isso fez com que houvesse um aumento da produtividade e de exposição dos cigarros para as pessoas que queriam, né? Mas tem também a questão a nicotina é uma droga antidepressiva e estimulante, né? Toda vida que uma pessoa diminui aumenta as suas ansiedades, vem a depressão, isso faz com que as pessoas fumem mais. E aconteceram 3 eventos no século XIX para o século XX que aumentou muito essa emocionalidade das pessoas. Isso fez com que as pessoas fumassem mais, que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e, no meio, a recessão econômica de 1929. Isso aí, junto com a publicidade, que começou também no início do século XX, né, isso fez com que as pessoas passassem a fumar muito. Hoje, como eu falei anteriormente, 1 bilhão e 200 mil pessoas fumam no mundo inteiro, né? Isso é muito importante que a gente trabalhe a questão de que não só os fumantes precisam parar de fumar, mas as pessoas que estão sem fumar não podem ficar expostas. Essas pessoas precisam ter a consciência de que devem respirar um ar puro, sem a nocividade da fumaça do cigarro. O senhor falar aí desses eventos, né, que mexeram um pouco com a população mundial mesmo, quer dizer, o cigarro acabou sendo uma fuga, é um momento ali para talvez esquecer um pouco o que estava passando. Tem muita gente que encara o cigarro como isso, é uma fuga. Exatamente. Existe na dependência ao tabagismo, são dois fatores que trabalham isso, né? Primeiro é a dependência física, de natureza biológica, produzida pela ação da nicotina. É aquela pessoa que para de fumar e fica com a síndrome da abstinência. Mas tem também outra dependência muito importante, que é a psicossocial, que está vinculada às ansiedades, às solidões, às frustrações, aos estresses do dia a dia. Isso faz com que as pessoas fumem mais, né? Então, quando a gente vai tentar fazer uma pessoa parar de fumar, é preciso trabalhar essas 2 dependências. Existem medicamentos muito eficazes para reduzir a vontade de fumar. Existem 3 ou 4 medicamentos. Mas se você não trabalhar primeiro essa dependência psicossocial, dificilmente você vai fazer com que essa pessoa rompa com a barreira da dependência nicotínica.
Antes da gente continuar essa conversa, doutor, a gente foi às ruas saber o que a população acha do cigarro. Quem fuma, quem não fuma, se tem consciência do mal que o cigarro faz. Vamos ver essa reportagem. Seu João Sebastião, o senhor fuma? Fumo. Há quanto tempo? Há 15 anos. O senhor sabe de todos os males que o cigarro causa? Você vem na carteira dizendo? E por que o senhor continua fumando? Eu sei, porque é químico e psicológico. Já tentei deixar e não consegui. O senhor fuma? Fumo. Há quanto tempo? Apesar que eu nasci desde a idade de 8 anos de idade, E por que o senhor fuma há tanto tempo assim? não sei não, né? Sabe dos males que o cigarro pode causar? Pô, hoje até a comida está ofendendo a pessoa, né? Até a comida mesmo que está matando mais que o cigarro. E mesmo assim continua fumando. É, mas eu fumo um pouco, né? Agora no dia que o souber está me prejudicando, eu deixo. O senhor fuma? Sim, Há quanto tempo? 3 anos. Por que o senhor começou a fumar? Esporte. Mas o senhor sabe dos males que o cigarro pode causar? Sim, sim, sim. E mesmo assim continua fumando. É, mas eu pretendo parar. O senhor fuma? Não, já fumei, parei. Quanto tempo o senhor passou fumando? Eu acho que uns 20 anos, viu? E quanto tempo parou? Uns 3, 4 anos mais ou menos. E o que foi que incentivou o senhor a parar de fumar? Não, em casa, sozinho mesmo. Cismei de parar e parei. Sabe que prejudicava, né? Sabia. Aí resolveu parar mais por conta Resolvi disso. só em casa mesmo. Eu tomando minha cerveja em casa, parei. A senhora fuma? Não, Deus me livre. Conhece alguém que fuma? Com certeza. Ele incomoda quando essa pessoa está Com fumando? certeza. A senhora já aconselhou mandando parar de fumar? Já sim. E sabe que prejudica até a senhora? Na minha sala, minha irmã fuma, meu cunhado fuma, meus clientes fumam. Lhe incomoda muito então? Incomoda. Com certeza. E a senhora sabe que prejudica até a senhora também, Com né? certeza. O senhor fuma? Não, Conhece alguém que fuma? conheço. E quando essa pessoa está fumando próximo ao senhor, lhe incomoda? Muito, O senhor sabe também dos males que o cigarro causa até para quem não fuma? sim, Já chegou a aconselhá-los para deixar? já. E eles obedeceram? Não. Tá aí. Uma coisa interessante, doutor, é que todo mundo foi unânime ali, todo mundo conhece os males, apesar de uns admitirem que não largam, que continuam fumando. É difícil mesmo parar de fumar, essas pessoas que têm a consciência, mas não conseguem? Veja bem, antigamente só parava de fumar quem tinha força de vontade, a velha e conhecida força de vontade. Hoje, todo e qualquer fumante tem toda a condição de parar de fumar. Aqueles que não têm a sua força de vontade, mas têm a vontade de parar e toma a decisão, não consegue sozinho, é só procurar um serviço. Pode ser no setor privado, qualquer consultório de pneumologista, cardiologista faz esse tratamento, o psiquiatra também faz esse tratamento. Mas se você não tem condições de ir a um consultório particular, procure um serviço público de saúde. Existe aqui em João Pessoa 5 centros de saúde que fazem esse trabalho totalmente gratuito, inclusive com abordagem cognitivo-comportamental, com psicólogo, com enfermeiro, com assistente social. Essa abordagem é exatamente para neutralizar aquela dependência psicossocial. Quando é que essa pessoa não consegue parar de fumar só na abordagem cognitivo-comportamental, é encaminhado para um médico especialista no assunto, que vai prescrever a medicação que é totalmente gratuita. Existe um adesivo de nicotina, existe um chiclete, existe uma pastilha, existe um comprimido chamado bupropiona. Esses 4 medicamentos, às vezes nós fazemos uma junção deles, para que essas pessoas não sintam vontade mais de, parar, de continuar fumando. A gente inicia, por exemplo, com um adesivo de nicotina, e deixa na reserva a pastilha. Se aquela pessoa tem 10, 15, 20 dias sem fumar, mas de repente tem um estresse muito grande e vem a vontade de fumar, tem a pastilha que também é nicotinizada. Chupou a pastilha, é igual à nicotina do cigarro. Neutraliza imediatamente a vontade de fumar. Então só não para de fumar hoje quem não quer. Quem não quer e que não está se cuidando, está exposto a quantas doenças, a quantas possibilidades de males na saúde, doutor? A fumaça de cigarro tem 4.720 substâncias diferentes. A maioria de alto poder nocivo a todos os órgãos e tecidos do corpo humano. Né? São 56 doenças que essas substâncias provocam. As mais frequentes, mais graves, que mais causam morte no fumante, é o enfisema pulmonar, a bronquite crônica, o infarto do miocárdio e o mais importante deles, que é o câncer de pulmão. De cada 100 casos de câncer de pulmão ocorrido em qualquer parte do mundo, 90 é em fumante ativo, dos 10 restantes, 4 é em fumante passivo. Então, apenas 6% dos carcinomas pulmonares é que são provocados em pessoas que não fumam. Então, é uma estatística muito cruel que as pessoas precisam tomar consciência. Eu queria falar também um pouquinho o seguinte: a gente sabe que todo mundo, toda a população, todo fumante, não fumante, sabe dos males que o cigarro provoca ao fumante. Mas pouca gente tem a consciência de que
aquelas pessoas que inalam involuntariamente a fumaça de cigarro também podem desenvolver aquelas 56 doenças. E é por isso que nós estamos fazendo essa campanha, para fortalecer, para consolidar a Lei Antifumo Federal 12.460, que foi sancionada em dezembro do ano passado, e a gente precisa, enquanto agente de saúde, fazer com que a população absorva a mensagem dessa lei e passe a participar e colaborar e contribuir para que nós possamos fazer cumprir essa lei. Quer dizer, o senhor cita aí, inclusive, em casos de câncer, esse 4% do fumante passivo, né? Alguém que não tinha nada a ver com o vício do outro, mas uma parcela que desenvolve até câncer por estar convivendo com a pessoa que fuma. Tem um detalhe, o seguinte, eu estava conversando anteriormente, na fumaça de cigarro existem duas correntes. A corrente primária, que é aquela inalada pelo fumante ativo, aquela que vai direto para o pulmão dele. Mas tem também a corrente secundária, que é aquela fumaça azulada, bonitinha, que sobe em espiral. Aquela fumaça, ela é mais tóxica e mais nociva do que a fumaça que o próprio fumante ativo inala. E essa fumaça azulada, quem mais inala é aquele fumante passivo que está do seu lado. Ela tem uma concentração maior de nicotina, de monóxido de carbono e de substâncias cancerígenas. Então é preciso ter muito cuidado com aquela fumaçazinha. Não permita, sob hipótese alguma, que alguém fume do seu lado, porque você está inalando 4.720 substâncias, inclusive com a concentração de algumas substâncias maior do que a do próprio fumante ativo. Isso vai desenvolver doença em você. Outra coisa, não são só as doenças perigosas que o fumante passivo vai desenvolver, não. Uma pessoa que tem uma rinite, uma rinocinusite, uma asma, essa pessoa não pode ter contato com fumaça de cigarro. Às vezes a gente vai para o nosso consultório, a gente prescreve uma medicação, aquela pessoa fica muito bem, obrigado. Mas tem contato com a fumaça de cigarro, ou no ambiente domiciliar, ou num bar ou no restaurante, ele vai voltar para o consultório. Porque a gente sabe, tem plena consciência de que aquelas fumaças tóxicas, principalmente amônia, aldeído e formaldeído, essas substâncias vão fazer uma irritação muito grande na mucosa do aparelho respiratório e vão voltar todos os sintomas que ele tinha. A tosse, o chiado, o cansaço da asma, o espirro, o nariz obstruído, a coriza da rinite e da rinocinusite. Precisa ter muito cuidado com isso. Motivos aí não faltam para quem convive com um fumante buscar ajudá-lo, buscar ajudar a família inteira, né? Porque se está ajudando ele, vai ajudar todo mundo. Uma coisa que eu tenho discutido muito nos congressos por aí afora no Brasil, eu tenho colocado isso para discutir a nível nacional, é que os programas de controle de tabagismo públicos, né, a nível estadual, federal, municipal, eles estão focando muito no fumante passivo adulto e está esquecendo de uma maneira drástica o tabagismo no ambiente domiciliar, que são as crianças menores de 5 anos de idade que mais sofrem com isso. É praticamente impossível você controlar os sintomas de uma criança de 5 anos de idade que tem a asma com o pai fumante dentro de casa. Não existe a menor possibilidade de você controlar isso. Vai gastar muito dinheiro, a gente vai gastar tempo com aquilo e jamais vai conseguir controlar, porque a fumaça de cigarro é extremamente tóxica ao aparelho respiratório. E os sintomas da rinite, da rinocinusite, da asma, da bronquite, esses sintomas eles são desencadeados a partir do contato da pessoa, tanto pode ser adulto como criança, com aquela fumaça de cigarro. A gente separou aí um VTzinho, um vídeo de uma campanha para incentivar aí quem está tentando parar de fumar, para quem não está pensando em parar de fumar, mas para tentar conscientizar essa pessoa que é necessário parar de fumar. Vamos assistir. Tá aí, é bem forte, de uma maneira simples, acaba passando o recado ali. Eu quero saber do senhor, doutor, o reflexo que essas campanhas vêm tendo nos últimos anos, se tem existido uma diminuição de fato, no próximo bloco. Deixa eu fazer um intervalo rápido aqui, mas na sequência a gente volta esclarecendo mais sobre o tabagismo. Até já.
Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o pneumologista Sebastião Costa, coordenador do Comitê de Tabagismo da Associação Médica da Paraíba. Em pauta, os males do cigarro. Doutor, a gente encerrou o primeiro bloco assistindo a campanha e eu deixei a pergunta no ar. Essas campanhas, né, esse empenho todo dos setores de saúde nos últimos anos, tem surtido efeito? Em 1987, nós começamos o nosso trabalho aqui em João Pessoa. Implantamos o programa na Secretaria de Saúde do Estado, né? De lá para cá, os programas de controle do tabagismo federal, estadual e municipais, eles produziram uma reversão de mentalidade muito forte na sociedade brasileira e paraibana, né? O que é que acontecia? Antigamente, fumar era uma atitude charmosa e elegante. Era totalmente aceito socialmente. Essas campanhas, esses programas de controle do tabagismo, produziram uma total reversão de mentalidade nesse sentido. O que era charmoso e elegante passou a ser uma atitude nociva e antissocial. Hoje, o fumante ele é estigmatizado na sociedade. Existe um preconceito em relação ao fumante. Ninguém quer ficar perto de um fumante. Não é só da sua fumaça, não é dele próprio. Ele próprio já cheira mal por causa da fumaça impregnada no seu cabelo, na sua roupa, no seu corpo, né? Então, o que é que acontece? Essa nova mentalidade produziu um mecanismo muito forte para que o fumante adquirisse a consciência que precisa parar de fumar, né? Os fumantes muitas vezes vão no nosso consultório parar de fumar, não com medo das doenças não, mas pela pressão familiar, a pressão doméstica, a pressão da população e da sociedade. Eles se sentem estigmatizados e procuram uma maneira de se livrar daquele cigarro. Eles querem continuar fumando, mas a pressão é tão grande que eles vão procurar alguma maneira de parar de fumar. Agora, doutor, antes dessa forma intensa, né, de divulgar informação para a população e de combater isso, por anos, houve algum tipo de omissão, a gente pode considerar isso, do próprio poder público, quando existia uma indústria de fato que gerava dinheiro para os meios de comunicação, que passava essa ideia de glamour que o senhor mesmo falou? Talvez tenha existido uma omissão por algum tempo? Sem dúvida nenhuma, e grande, muito, ainda hoje existe, né? O lobby no Congresso é imenso. Essa lei, para ser sancionada, demorou 5, 10 anos, né? De debates, né? De discussões, né? De vai-e-vens, né? Pela força dos lobbies da indústria tabageira. É muito dinheiro envolvido nisso, né? Mas, graças a Deus, nós, formiguinhas, estamos combatendo esses elefantes econômicos, né? E a gente tem tido um resultado muito substancial, no sentido de que está existindo uma redução consistente, persistente, do consumo de cigarro no Brasil e aqui na Paraíba. Doutor, a gente tem algumas dúvidas aqui do fumante ou do ex-fumante. Quem parou de fumar há 2 décadas, por exemplo, 20 anos, ainda está sujeita a ter alguma consequência de uma vida inteira que fumou? Eu gosto de falar, quando me perguntam isso, sobre o deputado Gervásio Maia. Há um ano antes dele parar de fumar, eu estive no seu gabinete discutindo alguns problemas lá, né? E ele estava muito empolgado que havia parado de fumar. Ele só falava nisso, parei de fumar, né? E aí, quando foi algum tempo depois, 2 anos e meio, ele faleceu.
e ele faleceu ainda por causa do cigarro. Porque quando você para de fumar, faleceu de infarto do miocárdio. Quando a pessoa para de fumar, só depois de 5 anos ele está totalmente livre daqueles fatores que poderiam desenvolver um infarto do miocárdio nele. É claro que quando a pessoa para de fumar, vai reduzindo gradativamente essa possibilidade dele desenvolver essa doença, né? Para o enfisema pulmonar são 15 anos, para o câncer de pulmão 20 anos, né? Já o colo de útero, nas mulheres, quando ela para de fumar, desaparecem todos os fatores que podem desenvolver aquele câncer. Quer dizer, quanto mais cedo parar, melhor. Quanto mais cedo parar, ficar livre melhor. Dessas estatísticas. Deixa eu falar só um pouquinho sobre a gestante, né? A gestante que fuma, ela está cometendo um erro gravíssimo, né? Eu acho que toda pessoa tem o seu direito de decidir por você mesmo se quer inalar 4.720 substâncias nocivas. Mas jamais essa pessoa pode decidir em fazer com que uma criança que ainda vai nascer possa inalar, possa absorver 4.720 substâncias tóxicas. Eu acho que devia, inclusive, existir uma lei proibindo mesmo uma gestante de parar de fumar. Porque ela não tem, apesar de ser filho dela, mas não tem o direito de fazer com que aquela criança já nasça com problema de saúde. Todo mundo sabe, as pessoas que estudam o assunto, sabem que uma criança que vai nascer de uma gestante fumante, que não parou de fumar durante sua gestação, ela vai ter, primeiro, 7 meses de atraso do ponto de vista intelectual em relação às crianças que nascem sem a fumaça de cigarro. Essas crianças também podem desenvolver doenças infecciosas, doenças respiratórias principalmente, logo no início, logo no berço, porque aquela mãe não parou de fumar durante sua gestação. São vários fatores, ela pode abortar, ela pode ter os sangramentos durante a sua gestação. Tudo isso são consequências da substância nociva da fumaça de cigarro. E essas consequências podem vir pelo resto da vida dessa criança? Pode se tornar um adulto com algum problema pulmonar? Pode levar, de fato, para o resto da vida? Toda pessoa, independente que seja de sua idade, sempre vai ter uma capacidade respiratória reduzida, né? Sempre vai ter susceptibilidade maior para desenvolver as infecções respiratórias agudas. Tem um trabalho muito interessante na Faculdade de Sorocaba que fala o seguinte, né? Quando tem uma criança menor de 5 anos de idade, que tem um fumante dentro de casa, essa criança tem 25% de chance de desenvolver a mais as doenças infecciosas agudas. Quais são elas? A rinite, a sinusite, a bronquite e as pneumonias, que matam muita criança, né? Se tem 2 fumantes dentro de casa e não respeita o ambiente domiciliar, essa criança vai ter 50% a mais de possibilidade de desenvolver essas infecções respiratórias agudas. Eu estou falando isso porque, infelizmente, eu vou repetir, os programas de controle do tabagismo estão esquecendo de que a maior vítima do ponto de vista de inalação de fumaça involuntariamente é a criança no ambiente domiciliar. Doutor, outro ponto aqui. Primeiro, a maior parte dos fumantes no mundo é de homens. É de homens. Os homens fumam mais do que as mulheres. Sendo assim, tem um fator aqui, um tópico que eu acho que pelo menos assusta os homens, que é a relação com a impotência sexual. Há, de fato, essa relação? Ah, claro, sem dúvida nenhuma. E grande, né? A nicotina é uma droga constrictiva, né? Ela provoca vasoconstricção. Para uma pessoa, para um homem ter uma ereção perfeita, é preciso ter um fluxo sanguíneo perfeito. A nicotina faz isso, reduz o calibre da artéria, que vai irrigar os corpos cavernosos, que é a estrutura que desenvolve a ereção. Se o sangue não chega lá com essa facilidade, vai haver uma redução do fluxo sanguíneo e vai haver uma redução, vai haver um impacto na ereção desse homem. Isso é lógico, claro. O cigarro não traz nada de bom aí, pelo que a gente tem percebido nas suas palavras. Nada, absolutamente nada. Você imagina 4.720 substâncias, rapaz, né? Os aldeídos, formaldeídos, as amônias provocando o efizema e a bronquite crônica. Inclusive, deixa eu falar um pouquinho sobre isso também. A indústria tabageira, ela investiu muito, né, em pesquisa, né? E descobriu que a amônia, tem até um filme, um Informante, que fala sobre isso. A amônia é uma droga, ela alcaliniza a fumaça de cigarro. Quanto mais é alcalina a fumaça de cigarro, mais é absorvida essa fumaça de cigarro. E mais vai tornar aquela pessoa dependente, né? As pessoas me perguntam muito, doutor Sebastião, qual que faz mal? Qual o maior mal? É a fumaça do cachimbo, do charuto ou do cigarro industrializado? Aí eu digo o seguinte, veja bem, a fumaça do cachimbo e do charuto, ela é alcalinizada. Por ela ser alcalinizada, ela é absorvida na boca. Esses fumantes não tragam, não precisa ir para o pulmão, não. É absorvido aqui na boca. O que acontece? Essas pessoas vão ter mais câncer de pulmão. O cigarro industrializado, a fumaça é ácida.
para poder ser alcalinizado e ser absorvido, precisa ir para o pulmão. Por isso que o fumante do cigarro industrializado precisa tragar, para chegar no pulmão. E por isso que o fumante de cigarro industrializado tem muito mais câncer de pulmão. Né? A pessoa pensa, mas doutor Sebastião, eu não trago. Eu fumo meu cachimbo e não trago. Eu fumo meu cigarro de palha e não trago. Eu tenho prejuízo com isso? Claro que tem. É até mais rápido a absorção da nicotina, né? É importante dizer que todo e qualquer hábito de fumar, seja ele cachimbo, charuto, cigarro de palha, o chamado boró, que eles chamam, né, do cigarro bruto, todos eles são extremamente nocivos à saúde das pessoas. Doutor Sebastião, deixa eu chamar aqui mais um vídeo de campanha educativa para a gente assistir, vamos ver. Tá aí, informação nunca é demais, né, doutor? Tem que ficar martelando aquela informação na cabeça das pessoas até elas terem esse incentivo de procurar se libertarem desse vício. Muito bom esse vídeo. Doutor, tem mais 2 tópicos aqui antes de terminar o programa. Primeiro, a história do cigarro eletrônico. Funciona? Pode ser um auxiliar? A indústria tabageira está sentindo que precisa fazer novos investimentos, né? Em algum momento do tempo, o cigarro que a gente conhece hoje vai desaparecer. Não vai existir mais espaço para ele, né? Tem alguns países como a China, alguns países da Arábia Saudita, alguns países do Oriente Médio, ainda se fuma muito na África, né? Mas essa coisa vai chegar lá também, tá certo? Então o que é que eles estão fazendo? Eles estão investindo. Todos os pequenos fabricantes de cigarro eletrônico nos Estados Unidos estão sendo adquiridos pela grande indústria tabageira. Por que isso? Porque está havendo uma conscientização muito forte na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, está chegando também no Brasil, de que o cigarro eletrônico um dia vai substituir o cigarro comum que nós conhecemos hoje. Isso aí não resta dúvida, né? Mas é preciso ficar muito atento também, né? Primeiro porque o cigarro eletrônico ele tem nicotina. Se não tiver nicotina, ninguém fuma, né? Na verdade, aquele vapor que sobe, aquilo não é fumaça. Aquilo é um vapor feito eletronicamente, né? Mas aquilo tem nicotina. Tem também nitrosaminas, que são substâncias potencialmente cancerígenas, né? Quer dizer, de qualquer maneira, é até melhor você fumar, deixar de um cigarro com 4.700 de substância para 4 ou 5, mesmo sendo nocivo, é melhor, né? Mas o melhor é você não ser dependente de uma droga. Isso é droga, nicotina é uma droga. Tá cientificamente comprovado isso, né? Você ficar dependente de alguma coisa é muito ruim isso, né? Só para a gente finalizar, doutor, tem um minutinho ainda. A situação da legislação hoje no Brasil fechou o cerco mesmo? O fumante pode fumar aonde hoje? O fumante só pode fumar dentro de casa, no serviço, nas vias públicas, né? Tem que ter um ar livre, né? Até os fumódromos estão proibidos. Ficam proibidos. Se você, por exemplo, no terminal rodoviário aqui de João Pessoa, tem um teto ali. Não se pode fumar ali. Se tiver um teto, um toldo, uma parede separando, não pode fumar. É rigorosamente proibido. Então é preciso que exista essa consciência. O nosso trabalho hoje de divulgar essa lei é para que a sociedade absorva a ideia e o pensamento de que não se pode fumar mais de qualidade nenhuma. O não fumante não pode estar inalando substâncias nocivas, tóxicas, sem ter nada a ver com aquilo. Então a lei precisa ser cumprida e nós precisamos da ajuda, da participação da sociedade para fazer cumprir essa lei. A sociedade pode participar, inclusive, comunicando a Anvisa. Tem um 0800 642 9782, está aparecendo aí na tela. A gente tem que todo mundo fazer a nossa parte. Muito obrigado, doutor, pela presença aqui hoje, por essas informações esclarecedoras. Acho que ficou bem claro que o tabagismo não traz nada de positivo para ninguém. A gente tem que todo mundo estar junto, combatendo esse mal. Sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço. Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas você sabe que está sempre em contato com a gente pela internet, na nossa fanpage facebook.com/tvCâmaraJP. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau!